E o que a Bíblia está dizendo é: você não está isento, você tem responsabilidade diante do reino de Deus. Isso fica claro numa parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos. É interessante que ele vai distribuir 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, e vai dar 1 talento para uma pessoa. E todos têm responsabilidade. E de acordo com a capacidade que Deus te deu, Ele vai pedir contas da sua responsabilidade no reino de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer: a quem Ele deu muito, Ele vai pedir muito. A quem Ele deu pouco, Ele vai pedir pouco. Mas todos nós, um dia vamos nos deparar diante do justo juiz, e Ele vai dizer assim: te capacitei para ser uma bênção. O que é que você fez com os dons, os talentos, os ministérios que eu dei para você? Então, o primeiro ensino que está aqui: todos nós somos líderes, alguns em treinamento, mas todos nós influenciamos alguém, e Deus está dizendo: olha, te capacitei, e quero que você me sirva, usando os dons e talentos que eu te dei. Que eu não preciso ter todas as habilidades, eu vou colocar as que eu tenho para a glória de Deus. A Bíblia chama isso de consagração. Quando a gente se dedica a fazer a vontade de Deus e deixa os temores de lado. Uma das ferramentas de Satanás para impedir o avanço do reino de Deus é encher o coração da gente de medo. Medo de falar, medo de fazer, medo de orar. Tem gente que tem medo de orar. Diz: me disseram que quando a gente começa a orar a coisa fica feia. Fica feia nada, o Senhor derrama graça. Que coisa que fica feia, você não entende nada de oração. Porque a gente tem lutas na vida, mas a gente começa a conhecer, quando a gente ora, o poder de Deus na nossa vida. E as lutas vão continuar na tua vida, se você orar ou se não orar. Agora a diferença é que quando a gente ora, o poder de Deus vem e derrama-se sobre a nossa vida. Então eu queria convidar você a se conectar à rede de liderança, fazer parte. E eu vou abençoar alguns, e vou ser abençoado por alguns. E eu vou servir ao Senhor com a inteireza do meu coração. Próximo valor que a Bíblia vai nos ensinar, não vai aparecer no texto de Êxodo, mas no texto de Números 11, quando Moisés institui os 70 líderes proféticos. E há uma coisa tremenda nesse texto aqui, que vai nos fazer entender esse valor. Liderar é reconhecer que a unção nos foi delegada. Olha só, Números 11, versículos 16 e 17. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. E então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do Espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. E assim você não precisará fazer isso sozinho. Olha, quando eu li anos atrás esse texto, eu fiquei angustiado com esse negócio. Porque eu ficava pensando assim: Deus é infinito, não é verdade? Deus não cabe em nada, Ele é infinito. O seu Espírito é infinito. Agostinho disse que o mar não cabe dentro de um balde. Da mesma maneira, o Espírito de Deus, na sua plenitude, não cabe dentro do coração humano. Só um pouquinho da graça de Deus é derramado para a gente, senão a gente não aguentaria. Então, tem infinitas porções do Espírito de Deus para serem derramados sobre os homens. Olha só que Deus fala assim: Moisés, você vai pegar 70 homens, leva para a tenda sagrada, tá? Ali eu vou falar com você e vou fazer o seguinte: eu vou tirar um pouco da unção que eu derramei sobre você e vou dividir com eles. Eu falei: Senhor, isso não vale.
Dá para eles abundantemente, mas não tira não. Não precisa tirar, né? E eu ficava em crise com esse texto. Ficava em crise, até que um dia, meditando nele, o Espírito Santo me ensinou uma coisa tremenda. A unção na liderança espiritual para conduzir o povo para a terra prometida era de Moisés. Porque essa unção representava o propósito, a missão, o poder necessário para chegar a esse objetivo. E o que Deus estava fazendo é o seguinte: Moisés, não tem outra missão, é a única missão, é o único propósito, esse é o alvo. Eu não posso derramar outras coisas, porque as missões seriam diferentes. Por isso eu vou tirar um pouquinho de você e vou repartir, e isso passa a ser uma unção delegada, compartilhada, dividida. Queridos, quando a gente está numa igreja local, é isso que acontece. Deus convoca alguns líderes. Eu sou pastor desta igreja, fez 23 anos. Esse é o tempo que Deus me permitiu estar aqui. Deus me ungiu para ser pastor dessa igreja, não para ser pastor de outra igreja. Nesse período recebi convites de outras igrejas para pastorear, mas Deus falou: não terminei o projeto, fica aí que você tem uma unção para trabalhar nesse lugar. E vou dizer mais: se eu for para outro lugar, eu vou desobedecer à vontade de Deus, porque só Deus que me colocou pode me colocar em outro lugar. Se eu for para outro lugar, fora da vontade de Deus, eu estou em desobediência a Ele. Está entendendo? Porque eu recebi dele essa missão. Agora, nessa missão tem vários aspectos. E vocês são parceiros conosco de tantas coisas bonitas que Deus está fazendo. Às vezes eu falo dos sonhos aqui para vocês. E alguns irmãos se levantam e dizem: olha, esse pedacinho do sonho que Deus colocou no seu coração também está no meu coração. É porque Deus pegou e repartiu essa unção com pessoas. E aqueles líderes todos daquela escala estavam recebendo a bênção de poder repartir com Moisés a unção que Deus havia dado para aquele povo, para aquele projeto e para aquele propósito. Por isso, Deus não estava dando novas unções, mas Ele estava repartindo, porque a unção estava diretamente conectada com o propósito e com a missão. Nós somos parte do mesmo povo. Deus colocou os mesmos chamados, os mesmos alvos, os dons do Espírito Santo que foram derramados nessa comunidade local, estão aqui na plenitude da necessidade que Deus colocou para a sua obra. E então a Bíblia diz: olha, não falta no meio do povo de Deus nenhum dom do Espírito para que a gente complete os projetos que Deus nos deu para fazer. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora pode ser que falte na obra, porque o dom já foi derramado pelo Espírito Santo na tua vida. Mas se ele ficar enterrado debaixo do tapete da sua casa, ou lá no quintal, como na história, na parábola dos talentos, ele não vai produzir o fruto necessário. Então eu quero dizer uma coisa para você: tudo que Deus precisava derramar sobre essa igreja, para a gente alcançar os objetivos do Espírito Santo, já foi derramado. Está na minha vida e na tua vida. Você crê nisso? Porque o Espírito de Deus trabalha assim. Sabe o que precisa? Despertamento. O Espírito Santo de Deus vai assim: levanta, homem de Deus, levanta, mulher de Deus. E às vezes a gente está lá, né? Como Gideão, morrendo de medo. Ele diz: homem valoroso. E é interessante porque Deus usa uma palavra que não faz parte da personalidade de Gideão, porque essa palavra homem valoroso pode ser traduzido por homem corajoso. Gideão não era tão corajoso assim. Leia lá para você ver. E Deus está dizendo: eu já derramei sobre você algo sobrenatural, uma unção de coragem. Mas essa unção de coragem vai tomar forma na medida que ele aprende a obedecer a Deus. E a forma mais bonita dessa unção de coragem acontece quando ele tem que enfrentar 100.000 homens.
E ele consegue um exército de 32 mil, faz a conta, 3 para 1, tá? E Deus diz, é muita gente. Eu vejo aquele homem, eu acho que deu um troço assim no estômago, Senhor, são 100 mil, 32 é pouco. Ele falou, não, é muita gente. E ele vai mandando embora, porque Deus vai dizer, não, esse não, e sobram quantos? 300. E Deus diz assim, agora está bom, está de bom tamanho esse exército, 300 para enfrentar quantos? Quantos? Eu não ouvi. 100 mil. Quer entrar nessa guerra? Está feio. E ele está morrendo de medo. E aí o Senhor fala para ele, desce escondido lá no acampamento do inimigo e veja o que eu estou fazendo. E aí o Espírito de Deus já havia se derramado e um profundo temor de Deus estava acontecendo no meio daquele acampamento. Estavam morrendo de medo de Gideão, porque o temor do Senhor havia se infundido no coração. Ele só tinha 300. E a vitória foi ganha, porque o Senhor batalhou por eles, e a vitória foi do Senhor. Como toda vitória na nossa vida é do Senhor, não é nossa. Então eu quero dizer para você, você já recebeu, e Deus já nos deu como igreja toda a unção necessária para a gente chegar nos propósitos que Ele colocou para a vida dessa igreja. E eu não estou falando só de templo, meus irmãos. O templo vai ser a alavanca que Deus vai nos usar, vai usar para nos ensinar que a gente tem tremendos potenciais que a gente não sabe usar. Há muita coisa que Deus vai fazer através dessa rede de conexões, que vai nos surpreender, porque o poder de Deus se derrama sobre aqueles que se sentem fracos, mas querem e desejam servir ao Senhor de todo o seu coração.